Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Sabe, nós precisamos de Deus e nós vamos encontrar a Deus, vamos encontrar Jesus Cristo, que é Deus e é o Espírito Santo, por meio da sua palavra. Nós precisamos então entreter comunhão íntima com Deus. Estamos começando um novo ano ainda, precisamos a cada dia buscar a presença de Deus para enfrentar os desafios dessa vida, porque são tantos. E aí eu quero conversar com você hoje sobre o milagre maravilhoso de Jesus. Agora, eu quero perguntar para você já começar a pensar comigo, os milagres de Jesus foram milagres completos ou milagres parciais? O que você acha? Os milagres de Jesus foram milagres completos ou foram milagres parciais? O que você pensa disso? Vamos então abrir a Bíblia para a gente poder descobrir sobre esses milagres. Vamos ver se foi um milagre completo ou foi um milagre parcial. O que você acha? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. É a fonte de toda a verdade. Nós queremos que ela fale ao nosso coração, nos transforme, porque sem Ti nada somos. Nós te oramos por Jesus. Amém. Um dos maiores milagres de Jesus está registrado aqui no livro de Lucas, no capítulo 7. E ele é muito significativo porque nós vamos poder extrair algumas verdades maravilhosas. Nós temos a sequência logo de um milagre, que é o milagre da cura de um servo de um centurião. Era um homem romano, muito influente, poderoso, e aí o seu servo fica doente, e aí ele sabe que Jesus está por ali em Cafarnaum, ele manda alguém para convidar Jesus para ir curar o seu servo. Quando Jesus está indo em direção à sua casa, ele manda outro servo e diz: olha, não sou digno, diga a Jesus que não sou digno de que ele entre na minha casa. Mas basta ele mandar uma palavra e meu servo vai ficar curado. Aí Jesus faz a grande declaração: olha, grande é a sua fé. Nem em Jerusalém achei alguém com tamanha fé. Por quê? Porque aquele homem reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu a tal ponto de dizer que ele não era digno. Aquele homem era um homem importante na sociedade, financeiramente bem visto, mas quando ele agora reconhece que Jesus é Deus, ele sabe que ele não era digno de receber o próprio Deus, o próprio Salvador da sua vida em sua casa. Esse é o reconhecimento. Nós precisamos reconhecer Jesus como Ele é, o nosso Salvador, o nosso Senhor. E aí, diante disso aqui, nós vamos então agora para o verso 11, que é o milagre que nós queremos trazer à tona. Diz assim, ó: em dia subsequente, depois dessa cura desse servo do centurião, em dias subsequentes, ou seja, alguns dias depois, dirigiu Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Olha só, foi a Naim. Cafarnaum para Naim, segundo os estudiosos, está em torno de 60 quilômetros. Jesus foi a pé em direção àquela cidade. Jesus marcou o momento exato para se encontrar com as pessoas que ele iria se encontrar agora nessa cidade ou no povoado de Naim. Veja, Jesus está sempre preocupado com você. Jesus quer marcar um encontro, ele quer se relacionar com você se você assim o buscar. Aí sabe o que acontece? O texto bíblico diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ou seja, um enterro, um sepultamento do filho de uma viúva, e agora a cidade toda, a grande multidão estava acompanhando, ou seja, era uma comoção muito grande. Não é comum, não é natural, e você sabe disso, e eu sei disso, não é natural uma mãe enterrar o filho ou um pai enterrar um filho. Não. O processo natural, que não é natural, é antinatural, morrer é algo contrário à nossa natureza e contrário à vontade de Deus, mas a gente aceita quando um filho enterra o pai. Isso é muito mais comum e deve ser assim, porque é o processo da vida, o processo do crescimento, do envelhecimento. Mas aqui há algo contrário.
um filho, possivelmente, segundo os estudiosos, em torno de 15 a 17 anos, agora estava sendo enterrado pela sua mãe, e era filho único, uma viúva, e ela está desesperada. Aí está, Jesus então estava numa distância de 62 quilômetros, ali ele então deixa a cidade de Cafarnaum após o milagre, vai com as multidões, vai com seus discípulos àquela cidade de Naim. Pensa comigo aqui como Jesus está preocupado com as suas necessidades, com as suas fragilidades, com o seu sofrimento. Jesus se preocupa e ele vem ao nosso encontro. Nós precisamos reconhecer isso. Então Jesus se dirige àquela cidade de Naim, a uma distância tão grande. E aí sabe o que acontece? O texto bíblico narra dizendo: vendo-a, o Senhor viu a mulher. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chores. Jesus quer acalmar, Jesus quer limpar as nossas lágrimas. Jesus quer, você deve estar chorando por alguma coisa, por algum problema. Jesus também manda um recado e está dizendo para mim, para você: filho, não chore. Eu estou aqui, eu posso enxugar as suas lágrimas, eu posso resolver os seus problemas. Deixe que eu faça isso, porque eu me compadeço de ti. Sabe, aquela mulher não conhecia Jesus, ela não chamou Jesus, ela não cria em Jesus. Jesus foi, pela sua compaixão, atender a necessidade daquela mulher. É assim hoje, Jesus quer atender as nossas necessidades, mesmo quando a gente não chama, mesmo quando a gente não convida, Ele, Jesus, vem ao nosso encontro. Que maravilha, esse é o nosso Deus, é o nosso Salvador, precisamos nos render. Aí Jesus: não chore. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduzia, disse Jesus, disse Jesus: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus não sabia nem o nome do garoto que estava morto. Ele diz jovem, ele se refere assim. Ele se refere assim para dizer: olha, eu vim para te compadecer de você, mãe, desse jovem também. E aí o que acontece? Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe, porque aquilo que mais importava era a sua mãe ali. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Olha só, a multidão, o povo disse que grande profeta se levantou entre nós. Jesus não era profeta, Jesus é Deus. Ou seja, diferente do milagre anterior aqui com o centurião, que reconheceu que Jesus é Deus e disse que ele não era digno nem de receber Jesus. Agora, aqueles que eram judeus atribuíram a Jesus como um grande profeta. Não, Jesus não é um grande profeta, Jesus não é um ser comum, Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Ele veio para atender as nossas necessidades e nos salvar. Aqui está. Agora, a minha pergunta no início, eu quero fazer para você: esse milagre de Jesus, ele foi completo ou parcial? O que você acha? Qual é a sua resposta? Sabe, queridos, esse milagre de Jesus, que foi um dos mais espetaculares, viajar uma distância de 62 quilômetros para atender a necessidade de uma mulher que ele não conhecia. Essa mulher não havia pedido a Jesus que ele fosse lá, mas pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelos rogos e o desespero dessa mulher, Jesus vai. Jesus não conhecia nem o garoto também, porque não sabia o nome, mas Jesus agora, com a sua compaixão, vai para atender a necessidade dessa família. E Jesus então atende. Jesus, pela sua compaixão, manda parar todo aquele cortejo de tristeza e de sofrimento, mas agora está diante daquele cortejo o Senhor da vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Jesus para e diz: jovem, levanta, e o menino ressuscita imediatamente. Que milagre, que poder! Mas eu quero dizer para você que esse milagre não foi completo, foi um milagre parcial. Por que parcial? Porque esse garoto, a gente não sabe quantos anos depois, ele voltou a morrer. Sabe? Então, todos os milagres, quando nós começamos a observar, todos os milagres de Jesus foram milagres parciais. Por quê? Porque todas as pessoas que foram ressuscitadas, por Jesus, inclusive Lázaro, voltaram a morrer. E outros milagres mais, essas pessoas voltaram a morrer. Sabe qual é o milagre completo que Jesus quer fazer na minha vida e na sua?
é o milagre da transformação, é o milagre de vivermos aqui a esperança da eternidade. Esse é o milagre completo, porque aí sim nós vamos ter uma vida plena e completa, vamos viver eternamente do lado de Jesus. Então o maior milagre que Jesus veio a esse mundo fazer e quer fazer na sua vida e na minha, é o milagre da transformação, é fazer com que eu e você possamos seguir a Ele pelo que Ele é, o nosso Salvador. Quer você então agora entregar sua vida a Jesus para que Ele realize o maior milagre, o milagre completo, que é o milagre da transformação da sua alma, para que você possa viver com Ele a esperança da eternidade. Aí sim, esse será o milagre completo. Deseja você que isso aconteça em sua vida hoje? Se você quiser, entregue o seu coração a Jesus, Ele vai transformar o seu coração de pedra em um coração de carne para viver a esperança da eternidade. Que Deus abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, que essa verdade faça parte da nossa vida e possamos crer em Ti como nosso Salvador. Nós oramos por Jesus. Amém.